Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Thiago Lima e esse é o nosso canal dedicado a você que tem interesse em aprender mais sobre eletrônica aplicada à manutenção e se profissionalizar cada vez nesse segmento que cresce cada vez mais no nosso país. Esse é mais um dos vídeos respostas onde eu seleciono as melhores perguntas da caixinha do nosso Instagram e trago aqui para vocês a resposta em formato de vídeo. Na aula de hoje nós vamos falar sobre quais as principais medições em um circuito de fonte chaveada. Eu quero mostrar para vocês as principais medições utilizando o multímetro que vocês podem realizar na manutenção de vocês para conseguir medir e entender o funcionamento de uma fonte chaveada e conseguir consertar as suas placas caso o defeito esteja nesse circuito. Então, já vamos começar para que vocês possam entrar dentro desse conteúdo, galera. Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: como que uma fonte chaveada funciona? Não vou me aprofundar sobre o funcionamento de uma fonte chaveada, mas vou mostrar para vocês aqui um funcionamento por cima, né, meio superficial da fonte chaveada para que todos vocês possam entender o que eu estou fazendo, mesmo que ainda não tenham tido contatos com uma fonte chaveada. Tem algumas das principais fontes chaveadas que a gente tem. Esse diagrama ele representa a grande maioria delas. Então, a grande maioria das vezes a gente vai encontrar uma fonte chaveada basicamente com essa estrutura. Que estrutura é essa? Um circuito de entrada composto por uma ponte retificadora, tá? Que está aqui, que é um circuito de retificação com os diodos, correto? Então, vai entrar uma tensão em corrente alternada aqui e esse circuito vai retificar e alimentar o capacitor do link, que está um pouquinho aqui embaixo, ele está um pouquinho menor, mas dá para a gente ver. Essa tensão retificada, depois de convertida para corrente contínua, né? Depois de convertida para corrente contínua, ela vai ser enviada para o primário do transformador Chopper. Então, aqui a gente tem um outro bloco da nossa fonte chaveada, que é o primário do transformador Chopper. Esse primário do Chopper, ele vai ficar aguardando o pulso vindo do MOSFET, que vai chavear a bobina primária do transformador Chopper. Além desse circuito, nós temos o secundário do Chopper, que aqui eu vou englobar como toda essa parte aqui, porque no foco nosso não é entender a fonte chaveada adentro, mas fazer as medições. Então, aqui nós temos o secundário do transformador Chopper, que é uma tensão regulada, já saindo aqui direto da própria fonte chaveada, tá? Então, daí pode já ter passado por um regulador de tensão ou algum outro tipo de componente regulador. No secundário do Chopper, né, da fonte chaveada, nós vamos ter outro circuito retificador. Então, basicamente, esses são os principais blocos que nós iremos encontrar. A retificação, a bobina do Chopper, o primário do Chopper, o MOSFET que vai chavear o Chopper e o secundário do nosso transformador Chopper. Quais são as medições que a gente pode executar aqui nessa fonte chaveada? Na entrada, para verificar se está entrando a alimentação de 220 ou 127 volts em corrente alternada. Após a ponte retificadora, se houve a retificação, que a gente vai ter uma tensão de entrada vezes 1,41, mais ou menos é esse o valor que vai dar. Então, se entra 127, a gente vai ter mais ou menos aqui no capacitor do link 179 volts em corrente contínua ou 310 volts em corrente contínua se entrar 220. No primário do Chopper, a gente vai ter essa tensão aqui de 310 ou 179 se o MOSFET estiver chaveando. Então já é uma forma da gente testar se o MOSFET está chaveando, medindo a bobina do primário do Chopper. E a outra medida que a gente pode fazer é lá no secundário para verificar se nós já temos tensão regulada lá no secundário da nossa fonte chaveada. Então essas são as principais medições que a gente pode realizar numa fonte chaveada. Claro, se vocês tiverem osciloscópio na bancada de vocês, a gente poderia verificar esse chaveamento aqui, ó.
esse chaveamento aqui sendo realizado no primário do transformador Chopper. Não é o nosso caso agora, eu quero fazer as medições só com o multímetro para que vocês possam replicar isso aí na bancada de vocês, tá ok? Então, eu preparei uma placa aqui na minha bancada, que é uma placa de automação de portão. Ela já está sendo alimentada aqui pelas minhas pontas de provas, que estão conectadas aqui do lado, tá? Então, tá entrando 127 volts aqui e a gente vai fazer as demais medições aqui na nossa placa. Então, eu vou posicionar o meu multímetro aqui em cima, tá bom? Aqui em cima da nossa ponta de prova, no nosso cabo de força, porque eu não tenho outro lugar para pôr o multímetro. Então, vamos fazer a medição da entrada em corrente alternada. Então, eu vou energizar a minha placa. Pode ver que o display dela já acendeu. E a primeira medição que eu vou fazer é verificar se eu tenho tensão na entrada. Então, ó, tá chegando tensão aqui na entrada, 127 volts. A segunda medição que eu vou realizar é verificar se essa tensão da entrada ela está chegando na entrada da minha ponte retificadora. Então, eu vou lá na minha ponte retificadora, tá? Então, ó, fui lá na entrada da minha ponte retificadora e eu tenho 127 volts na entrada da minha ponte retificadora. Então, a tensão está entrando e está chegando aqui. Será que a minha ponte retificadora está retificando a minha tensão? Então, a gente vai lá na saída da ponte retificadora e faz a medição. Tá? Muda aqui a escala, tá? Para corrente contínua e a gente vai e faz a medição, 171 volts. Então é aquilo que eu falei para vocês, está entrando 127, a gente vai ter aqui uma tensão aproximada de 170, 180 volts mais ou menos. Então nós temos 171 volts aqui. Significa que a tensão alternada está entrando, a ponte retificadora, que é esse componente aqui, está retificando e medindo aqui eu já consigo saber se essa tensão está chegando nos capacitores, porque ó, se eu tenho 171 volts DC, significa que os meus capacitores estão trabalhando bem. O próximo passo, a próxima medição que a gente precisa executar aqui, eu vou ter que virar aqui a minha placa, tá? A próxima medição que a gente vai executar aqui vai ser medir o primário do transformador Chopper. O primário do transformador Chopper são os dois terminais do meio desse componente aqui. Então eu já quero vir fazer essa medição diretamente aqui, ó. Então eu vou medir aqui por cima porque eu consigo acessar. Então o que eu estou medindo aqui? Se eu tenho tensão no primário do transformador Chopper. Então é essa medição aqui, ó, que eu mostrei para vocês. Se o meu MOSFET está chaveando, eu vou ter tensão no primário do meu transformador Chopper, que foi o que a gente acabou de encontrar aqui. Então eu tenho tensão aqui no primário do Chopper, que foi essa tensão de 171 volts também, que eu mostrei para vocês aqui na primeira medição que eu fiz. Ó. A pontinha não está pegando ali, deixa eu ver se eu acerto aqui. Olha lá, 171 volts, beleza? A próxima medição que a gente precisa fazer é verificar o secundário do transformador Chopper. No secundário do transformador Chopper, nós temos aqui o seguinte, ó. No secundário do transformador Chopper, nós temos alguns diodos que estão fazendo todo o processo de retificação, que são esses dois diodos aqui. E esses diodos eles já estão alimentando esses dois reguladores de tensão aqui. Esse regulador de tensão aqui, ele é um regulador que fornece uma tensão ajustável de 12 volts. Então, eu vou fazer o quê? Eu já vou verificar essa tensão de 12 volts aqui, ó. Então, esse regulador está com um pouco de avaria, né? Então ele está passando, está excedendo um pouquinho, está indo para 13 volts. Então é bem provável que a gente tenha algum defeito aqui nesse regulador. Porém, a medição foi realizada. O objetivo da medição é exatamente esse: medir para tentar identificar algum possível defeito no nosso circuito. Correto? Então aqui eu mostrei para vocês basicamente as principais medições que a gente pode realizar na nossa fonte chaveada para a gente tentar identificar defeitos, verificar se houve algum problema, se deu algum problema na placa, se todas as medições estão acontecendo dentro da nossa placa eletrônica, para que a gente consiga de fato fazer as nossas medições, tá? Uma informação importante para vocês, que provavelmente vocês devem ter imaginado, que é o seguinte: a tensão que a gente vai encontrar no capacitor do link, ela é aproximadamente a tensão do link DC, ela é igual à tensão de entrada vezes
1,41. É mais ou menos essa tensão. Então a tensão do link DC é 127 volts vezes 1,41, que vai dar os nossos aproximadamente 170 volts em corrente contínua. Se fosse 220, daria aproximadamente 310 volts. Deixa eu compartilhar uma informação com vocês que provavelmente vocês devem ter ficado com dúvidas, tá? Então, aqui é o seguinte, a tensão que a gente vai encontrar no nosso link DC, tá? É igual a tensão de entrada vezes 1,41. Então, ou seja, se está entrando 127 volts vezes 1,41, a gente vai ter uma tensão de 179 volts aproximadamente. Se está entrando 220, a gente vai ter uma tensão de 310 volts aproximadamente. Essa é a tensão que a gente encontra no link DC da fonte chaveada. É mais ou menos essa a média de cálculo que a gente faz para saber se está correto ou se não está correto. Beleza? Esse foi o nosso conteúdo, espero que vocês tenham gostado. O objetivo era mostrar para vocês as principais medições que vocês podem realizar numa fonte chaveada. Se esse conteúdo fez sentido para você, se esse conteúdo te ajudou de alguma maneira, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber sempre as nossas notificações, beleza? Se você quer ter acesso ao nosso treinamento Primeiros Passos na Manutenção de Placas Eletrônicas, que é composto por 3 aulas, para te inserir no universo da manutenção de placas eletrônicas, para te explicar como que você pode começar nesse segmento por apenas R$ 9,90. Basta clicar no link que está aqui na descrição. E se você quer ser lembrado das nossas próximas turmas, dos nossos treinamentos de manutenção de placas eletrônicas, aqui na descrição do vídeo nós também temos um link da nossa lista de espera. Então, clica lá, faça sua pré-inscrição que a gente vai te retornar e te informar quando formos ter novas turmas, beleza? Você acrescentaria alguma outra medição na fonte chaveada? Deixa aqui nos comentários para a gente se ajudar e disseminar cada vez mais esse conhecimento de manutenção de placas eletrônicas. Valeu, um forte abraço e até a